Bom, queridos, estamos na nossa penúltima aula desse desafio, né? Penúltimo dia desse desafio, paternidade. A proposta é saindo das atmosferas de orfandade e rejeição, né? Nós temos que entender que o Senhor tem nos chamado para entender a sua vontade, e a vontade dele é que nós sejamos incluídos nessa família de muitos filhos semelhantes a Jesus, que manifestam a glória. Mas pelo que se percebe, queridos, muitas vezes o inimigo tem conseguido sucesso, até um certo nível de sucesso, em convencer os filhos de Deus de que não são tão filhos assim. E tentam estabelecer o quê? Sofismas, setas, e fazendo-os acreditar que podem menos do que poderiam, que são menos do que podem ser. E muitos creem nisso, né? Porque desde a infância têm recebido que argumentos e o convencem a ficar lá. Esse é um padrão, é um sofisma, é uma crença desajustada que nos faz permanecer nos lugares, nas atmosferas, nos ambientes da orfandade e da rejeição. Porque entenda, queridos, esses níveis da rejeição, eles vão sendo estabelecidos. Primeiro, eu começo a me rejeitar. Depois eu começo a rejeitar aquilo que é de Deus. Depois eu começo a rejeitar o próprio Deus. Entende? Então é algo que vai me levando para longe, que vai me arrastando até que é colocado, até que nós somos colocados em cativeiros, não é? Então muitas pessoas vão descontar toda essa insatisfação, toda essa carga emocional e até mesmo espiritual em um vício, não é? E à medida que a pessoa é envolvida num vício, ela perde virtudes. Entenda, queridos, todo vício vai tirar de você virtudes. Então existem pessoas que são viciadas em nicotina, existem pessoas que são viciadas em álcool, existem pessoas que são viciadas em reclamação, em emoções negativas, isso também vicia. Existem pessoas que são viciadas e elas podem estar debaixo do cativeiro de um espírito de escravidão. Romanos, se eu não me engano, Romanos 8 vai falar sobre essa questão de nós não nos submetermos novamente ao jugo de escravidão. E o pecado tem essa questão, né? De nos deixar cativos e nos tirar dessa atmosfera de bênção. Então, hoje eu quero reforçar mais uma vez essa questão de estabelecer a atmosfera de bênção. Números capítulo 6, versículo 22 a versículo 27 diz: o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel. Dir-lhes: eis, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e os abençoarei. Então, Números capítulo 6, versículo 22 a 27. Então, como nós estamos vendo sobre a bênção, nós podemos então definir que a bênção, ela
não como bens materiais apenas, mas sim como uma atmosfera, um lugar que é gerado sobre aqueles que obedecem o Pai. Deuteronômio capítulo 28, versículo 13, diz assim: O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás por cima e não por baixo. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Os guardar e cumprir. Eu gosto muito, queridos, da etimologia das palavras, do significado daquilo, principalmente ali nos originais. Então, vamos lá, Deuteronômio capítulo 28, versículo 13. Guardar e cumprir. Dê uma olhada. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Então, o topo, o cume, a parte superior, total, soma, fronte, começo, cabeça do homem de animais. Topo, o principal, selecionado o melhor, cabeça de divisão de exército, companhia ou grupo. Então, aqui o quê? Autoridade. E não por cauda, né? Fim, topo, cauda, final. E só estarás por cima e não por baixo, se obedeceres. Então, vírgula se. Olha só, há uma condicional. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. O que é a palavra guardar? Essa palavra chamar aqui significa vigiar, guardar, observar, prestar atenção, guardar, ter incumbência, guardar, vigiar, manter vigilância e custódia, proteger, salvar vida, vigiar, observar, reter, cumprir, tomar cuidado. Então, queridos, nós precisamos guardar e cumprir. Que vem essa palavra aqui, ó, assar, que quer dizer o quê? Fazer, manufaturar, fabricar, trabalhar, lidar, agir, executar. Ser usado, ser oferecido, determinar. Então, você vai observar, você vai guardar, você vai agir e determinar conforme os mandamentos. E isso vai te colocar dentro dessa atmosfera de bênção que o Senhor tem para você, que tem para nós. Então, como estávamos vendo, a aula anterior, somente o pai pode gerar essa atmosfera de bênção sobre a vida de um filho. Somente a figura do pai é capaz de projetar a estrutura do futuro de um filho. Precisamos entender no reino essa verdade, irmãos. Pois se falamos de reino, então estamos falando de um governo que é passado de pai para filho. Isso é monarquia. Na questão da democracia, não temos essa transferência. Mas na monarquia, não tem votação, mas sim uma tomada de herança. Tudo é passado de pai para filho, de geração em geração. E não é diferente no reino de Deus. O Senhor quer estabelecer esse ambiente de vida sobre nós, esse ambiente de bênção. 1 Pedro capítulo 3, versículo 9 diz:
não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Então, a bênção de Deus é a sua herança. Nós temos que entender, irmãos, olha só, tudo que Deus abençoa, Ele abençoa para expandir. E tudo que está debaixo de maldição, ele começa a murchar. Inclusive, até falei sobre isso lá na aula da Escola Impulso. Só sobre maldições, queridos. Bênçãos e maldições. Eu entrei nessa parte de maldições. Nós vamos entender que é uma palavra bíblica, não é uma palavra esotérica, tá? Como muitos pensam. É uma palavra bíblica que aparece lá mais de 200 vezes. Mais de 200 vezes. E muitas coisas vêm de Deus. Por causa do quê? Por causa do pecado do homem. E aí essa palavra ela vai aparecer como anátema, que é o castigo pela quebra do princípio, que é aquilo que é proibido por força, punição, castigo, destruição. Vem da palavra arar, que é um estado de maldição e incumprimento. Eu falo que é um mal em ação, é o fruto da desobediência, é a consequência de viver em desobediência. Então é um mal em ação, a maldição, é uma palavra bíblica. E a raiz dela é o quê? Correção, castigo mesmo, para que possamos o quê? Chegar ao ponto de nos render. Falei, Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir perdão ao Senhor e eu renuncio, eu rejeito. Em nome de Jesus, todas essas atmosferas e saio desse lugar. Em nome de Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 24. Colossenses 3, 24. Diz: cientes de que recebeste do Senhor a recompensa da herança, Cristo Senhor é que estáis servindo. Veja que Jesus se assentou na cadeira de Davi, dizendo em Lucas capítulo 1, versículo 32, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Olha o cumprimento dessa palavra. Entendendo isso, nós podemos dizer que você não pode receber nenhuma herança se você não estiver ligado na paternidade física e espiritual. Então, é como, queridos, se fosse colocado sobre nós uma capa de invisibilidade, vamos dizer assim, onde nós ficamos ocultos dessas bênçãos. Então, você pode até se mover em algo, fazer algo, mas como estamos ainda dentro dessas atmosferas, dentro dessas estruturas fortificadas, nós ficamos ocultos. A bênção até sai do lugar de origem, mas ela não consegue nos encontrar. Terrível, né? Então, se tivermos ligado a uma atmosfera de paternidade, nós vamos ser abençoados. Quando voltamos aos tempos bíblicos, podemos ver que a maior coisa que um filho poderia receber era a bênção de um pai, pois, segundo essa bênção, determinaria o destino profético e até mesmo físico dessa pessoa. Veja que quando Israel chama os seus filhos, ele determina um futuro profético para cada um. Gênesis capítulo 49, versículo 1, fala das bênçãos proféticas de Jacó. Depois chamou Jacó os seus filhos e disse: ajuntai-vos, que vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Então, ele trouxe ali, dentro desse texto, muitas chaves que nós podemos aprender sobre a bênção. Mas uma delas é de que somente o pai lança o filho para o seu futuro. Veja que Israel fala:
eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Veja que ele vai fazer saber o futuro, dias vindouros. A palavra é acharit, que significa o quê? Parte posterior, fim, conclusão, últimos tempos. Então, é o profético para os dias futuros. Ele simplesmente está dizendo, como pai, eu sei o que está esperando vocês no fim de todas as coisas. Eu quero declarar, anunciar, trazer luz, o destino profético de vocês como meus filhos. Por essa razão, então, a bênção do pai era a coisa mais importante para um filho, a ponto deles brigarem por ela. Forte, né? A ponto deles brigarem por ela. Gênesis capítulo 27, versículo 27 a 29. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro de roupa dele e o abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo. Que o Deus te dê do orvalho do céu, da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te os povos, as nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos e filhos de tua mãe. Se encurve-se a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, abençoado o que te abençoar. E o Senhor a abençoou. Gênesis 27, versículo 34, diz: Como ouviste Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e diz: Abençoa-me também a mim. Isso aqui, Esaú. E disse Esaú a seu pai, versículo 38, Acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, o meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então ele desprezou a bênção, desprezou os pais e depois queria uma bênção. E até chorou, mas não foi encontrado dentro do coração dele um lugar de arrependimento e um lugar diante do pai. A bênção de um pai é a atmosfera que o filho precisa para avançar e prosperar. Por isso, podemos ver que a figura do pai está sendo tirada do contexto dos dias de hoje, seja debaixo da palavra de bênção. O lugar que nós venhamos estar nesses dias. Esteja debaixo da palavra de bênção de um pai físico, espiritual e de um pai eterno, e tudo te irá bem. Irmãos, há uma atmosfera hoje, nos dias de hoje, querendo atrapalhar. Observa, queridos, que muitas vezes, dentro de um contexto familiar, o inimigo quer fazer com que você brigue, que você discuta, que você desdenhe, que você ignore algo que você pode fazer para alegrar o coração de um pai para abençoar. Na Bíblia, irmãos, eu vejo até mesmo falando aqui, ó, vá, casse algo, faça algo para mim comer, para que meu coração se alegre e eu possa te abençoar. Então, irmãos, faça parte de uma família, tenha um pai, seja abençoado. Irmãos, o inimigo quer te ferir com as pessoas que podem te abençoar. E se você se deixar ser levado por essas atmosferas de orfandade, de rejeição, se revoltando contra tudo e todos, você vai se afastar dessas pessoas que podem te abençoar, que podem mudar o seu destino, entende? E, e te levar para lugares, para masmorras mesmo. Muitas vezes nós vamos ministrar pessoas, nós vamos ver essas pessoas dentro de prisões, masmorras, sendo atormentados pelo inimigo. E o Senhor quer nos tirar desses lugares e nos levar para um lugar aonde nós nos despimos dessa capa de orfandade. Fala assim, Pai, em nome de Jesus, eu quero tirar toda a capa do órfão. Em nome de Jesus, toda a atadura.
toda mortalha, toda faixa que tenta me prender a essas atmosferas. Eu renuncio, eu rejeito, eu saio desses lugares no nome poderoso de Jesus Cristo, Pai. Senhor, me revela na tua palavra o amor do Pai, Senhor. Eu renuncio à tristeza, eu renuncio ao medo, eu renuncio à dúvida, eu renuncio aos sentimentos de abandono, de rejeição, de orfandade. Eu renuncio à ferida, eu renuncio à mágoa. Que seja estabelecida sobre a minha vida e a minha casa, a minha família, atmosferas de bênçãos, manifestação da glória de Deus, as virtudes do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Eu declaro no nome poderoso de Jesus Cristo a bênção do Senhor encontrando cada um dos teus filhos nesse dia, Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero declarar vida. Eu quero declarar, Senhor, a manifestação do poder que quebra o jugo de escravidão, Pai. O jugo de escravidão. O Senhor não nos deu, Senhor, esse espírito de orfandade. O Senhor nos deu o espírito do Abba, Pai, que nos reveste, nos enche desse amor, das virtudes de um filho amado de Deus. Senhor, tudo aquilo que nós vemos como distorcido, porque enxergamos as coisas num aspecto errado. Em nome de Jesus, Senhor, toca os nossos olhos espiritualmente, natural, para que possamos ver as coisas de Deus como elas são. Toca os nossos ouvidos, Senhor, para que possamos ouvir sem distorção. Toca, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a nossa mente, para que possamos pensar conforme filhos amados, Senhor. Em nome de Jesus. A nossa segurança está em Ti, Senhor. A nossa vida está em Ti. Nós buscamos, Senhor. Nós cremos, Pai, que o Senhor está nos transportando desse lugar onde nós nos sentimos rejeitados, humilhados, sozinhos, sem esperança, para um lugar de esperança. Eu creio, Deus, que o Senhor está confirmando no coração de cada um essa filiação, esse amor do Pai. Muitas vezes, Senhor, nós não conseguimos sentir, e o Senhor vai colocar uma pessoa no nosso caminho, Deus, para cuidar da nossa vida, para cuidar, Deus, da nossa alma, para nos ajudar a enxergar essas atmosferas de amor, para ser um instrumento de cura sobre o coração desse filho e filha do Senhor, no nome de Jesus. Assim nós cremos, Senhor, e declaramos no nome de Jesus. Quero dizer, você é um filho, uma filha amada do Senhor. Não aceite menos que isso. E declare sempre quando a tristeza vier, quando a angústia vier, sou um filho do Abba, Pai. Pai, Paizinho, Pai querido, Pai amado, Pai das luzes, em que não há sombra de variação. Tu és o meu Pai, um Pai de amor, do verdadeiro amor que lança fora todo medo, que lança fora toda dúvida, toda insegurança, toda incerteza no nome de Jesus. Amém? Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, a sua vida, no nome poderoso de Jesus Cristo, e nos vemos no próximo dia do desafio. Amém? Em nome de Jesus? Amém. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algo que gostaria de pôr? Algum testemunho? Aleluia. Que o Senhor continue abençoando você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau, tchau.